Oi pessoal, estamos de volta aqui para a nossa terceira aula desse momento difícil do coronavírus e que a gente está tendo que fazer essas aulas online. Eu queria dar uma explicação para os meus alunos que essas aulas estão sendo enviadas para um grupo especialmente criado para os alunos que estão tendo esse tipo de conteúdo em comum, ou seja, vários alunos, não é de apenas uma turma. A razão de estar fazendo nesse grupo, para todos os alunos que estão recebendo esse conteúdo, é que esse grupo do WhatsApp criado por nós, ele só permite que nós enviemos a mensagem, ou seja, ninguém consegue responder e dessa forma não haverá problema de alguém inadvertidamente colocar alguma postagem lá e atrapalhar a rotina de quem quer apenas estudar. Os grupos que nós criamos somente para a turma, que vocês têm um administrador de vocês, esses grupos vão ser usados para qualquer tipo de comunicação que deva ser feita exclusivamente à turma de vocês e não seja do interesse de outras turmas. Algumas pessoas têm me perguntado a respeito de pagamento, como será feito o pagamento. Nós temos a opção de fazer o pagamento através do depósito na conta ou transferência. Caso alguém queira fazer pagamento dessa forma, pode entrar em contato, mandar uma mensagem para nós que nós enviamos o número da conta. Devo fazer até um vídeo com esses dados quando chegar mais próximo à época de vencimento. Espero que a gente até tenha inclusive até voltado quando chegar o próximo vencimento de mensalidade, porque a previsão 2 semanas, as nossas mensalidades normalmente vencem a partir do dia 10, então creio que se nós já tivermos voltado não teremos problema. Com relação àqueles que não têm possibilidade de pagar através de depósito, por alguma dificuldade ou porque estejam retidos dentro de casa e não possam sair para ir a um banco ou coisa do tipo assim, eu solicitei uma máquina de uma empresa operadora de cartão de crédito que me permite receber pagamento à distância. Ou seja, basta passar o número do cartão e aquele códigozinho que tem atrás e que a gente pode fazer o pagamento sem necessidade de ser feito presencial. Só que eu estou na dependência da chegada dessa máquina. A previsão é de 2 a 3 dias úteis. Não sei se essa entrega vai ter alguma dificuldade em virtude também do coronavírus. Mas, como ainda falta bastante tempo até vencimento de mensalidade, a gente eu vou mantendo vocês atualizados sobre isso. Bom, nossas aulas, como sempre, né, vocês podem perceber, elas têm mais ou menos 15 minutos de duração e eu estou seguindo uma sistemática onde eu coloco sempre um exercício para vocês fazerem e logo no início da aula seguinte nós fazemos essa correção. Então, agora eu vou fazer a correção do exercício que eu mandei no vídeo 2. Esse já é o vídeo 3 e no vídeo 2 havia um exercício para ser feito. E aí, com as pegadinhas de sempre, né, para variar. Então, olha só, a resposta do exercício da lição anterior. Eu havia falado, né, nós falamos na aula anterior, sobre o sufixo shan, ou seja, se a gente trocar são na maioria das palavras em inglês, normalmente a gente substitui por shan, né, com as modificações que de repente a gente precisa fazer, pequenas às vezes. Então, realização, realization, vem de realization. Identificação, identification. Comunicação, communication. Só que aqui, ó, reparem, tivemos que dobrar o M. Digitação, né? Muita gente podia achar que era digitation, por isso eu coloquei essa pegadinha. Digitação é typing. Aquelas máquinas de escrever eram chamadas typewriters, máquina de escrever, né, onde você digitava, e aí type é um verbo que tem a ver com a datilografia, com esse ato de datilografar. E aí mantiveram, né, typing na digitação, inclusive com ing, ok? Para quem ainda não chegou a esse ponto sobre sufixo ing, breve nós falaremos sobre isso, e preferencialmente nas aulas que serão em sala de aula. Aqueles que já ouviram falar do sufixo ing sabem que isso aqui não faz apenas gerúndio como ensinaram para a gente na escola, né? Depois nós vamos falar sobre isso detalhadamente para quem é aluno novo que ainda não chegou nesse ponto do estudo. Atenção é outra palavra que a gente tem que dobrar a consoante aqui, no caso, atenção vira attention, attention, ok?
Aí aparece a palavra oração, reza, e depois a palavra oração, que é uma frase. Ora, não é oration, ok? Oração, que é a reza, é prayer, prayer, né? O verbo rezar é to pray. E quando a gente coloca esse ER, né, pode indicar aquele que faz a coisa, né, ou pode indicar também a própria coisa, como nós veremos nesse estudo dos sufixos daqui a alguns dias. E a oração, quando é uma frase, é uma sentence, sentence, ou phrase com PH, em vez de F com PH, phrase. Mas o mais usado é sentence. Por que eu fiz esses exemplos que fogem do padrão? Porque, mais uma vez, eu digo para vocês, quando vocês pegam essas coisas de internet, dizem que tudo que termina em são vira shan. Isso é relativo. A maioria das coisas que terminam em são viram shan, mas não necessariamente todas as coisas viram, ok? Então agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Hoje o sufixo do qual nós iremos nos referir, falar, é o all. All, que é all. Olha lá a pronúncia em português, all, e usamos all também em inglês. Reparem que na internet dizem para nós que toda palavra que termina em AL em inglês se escreve da mesma forma. E, mais uma vez, essa conversa de internet. Então, eu coloquei algumas palavras aqui para servirem de exemplo, que realmente em português e inglês se escrevem da mesma forma. A pronúncia varia um pouquinho. Total, thorough. Reparem que o T, esse T aqui, é aquele T de meio de palavra, e T de meio de palavra para o americano ou não pronuncia, ou eles gostam de virar um som meio R. O T de começo de palavra, não. Esse T continua com aquele som de T, de T da língua inglesa. Thorough, ok? Real, real, né? Animal, animal. E natural, natural, all, ok? Então agora eu vou mostrar o exercício para a aula de hoje, que vai ser corrigido na próxima aula. Eu coloquei algumas palavrinhas aqui, lógico, tem as nossas pegadinhas, né? Geral, igual, legal, hospital, fatal, mortal e moral. Uma delas aqui eu até coloquei para brincar um pouco sobre a pronúncia, né? Porque você vai ver que quando se pronuncia em inglês americano, duas palavras aí vão ter a mesma pronúncia, não obrigatoriamente, mas praticamente o tempo todo. Então, não deixem de observar, né? Não achem que todas serão iguais, eu não seria bobo, nem tentaria contra a inteligência de vocês, colocando palavras que fossem simplesmente repetir a mesma palavra a seguir. Por isso eu recomendo, entre no Google, escreva essas palavras e veja qual o resultado em inglês. E não se esqueçam de clicar naquele link do alto-falante para que vocês possam ouvir a pronúncia lá feita pela máquina, com as limitações de pronúncia de máquina, que é uma única pronúncia. Você sabe que em inglês às vezes tem pronúncia culta, pronúncia coloquial, o Google tem uma pronúncia média, ok? Agora, continuando para encerrar a nossa aula, eu coloquei aqui uma frase que talvez já até ajude alguns aí a responder o exercício anterior. Mas para fazer alguns comentários gramaticais diferentes apenas de conteúdo de morfologia. Olha só. It is viral. O T aqui, ó, com som de R. It's viral to take the animal to the hospital. Olha só. Esses dois T's aqui, vocês podem pronunciar com som de T, mas o inglês coloquial, o inglês da rua, fala esse som meio R, né? Como eu tenho comentado com vocês ao longo desse tempo todo que a gente já estuda. Então, olha só. It's viral to take the animal to the hospital.
não é hospital, não é ho, não é ho, ho. É um som de H aspirado, né? Não é exatamente, parece um pouco com o nosso R, mas muito pouco. Agora, eu coloquei ali, it is, eu coloquei it's vital to take the animal to the hospital, ok? Então, olha só, primeira coisa, vamos traduzir a frase. É vital levar o animal ao hospital. Repare, eu coloquei 3 palavras que terminam com ao e que de fato são escritas da mesma forma, na mesma frase. Mas o que eu quero atentar com vocês e lembrar aqueles que já sabem, aqueles que ainda não sabem, é que o it is, né, e o it's, nós temos pronúncias que variam, né? Por exemplo, it is, eu posso falar pausado, eu falo it is, eu posso falar o T juntando com is, vira it is, e eu posso juntar tanto a ponto daquele it is virar it's, ok? Então, o em inglês não é is, como as pessoas acham que seja. Quem estuda inglês comigo sabe que não pode haver um verbo sem um sujeito escrito ou falado antes dele. Dificilmente você encontrará uma situação dessa. O caso mais comum é encontrar um verbo que esteja no imperativo. Aí, o imperativo é um verbo que não colocamos sujeito antes dele. Os meus alunos, mesmo nas classes iniciais, no primeiro mês de aula, aprendem que o imperativo é o único modo verbal onde não se coloca sujeito e o verbo aparece sem sujeito escrito antes. Porém, a nossa língua tem a figura do sujeito inexistente, do sujeito oculto, do sujeito indeterminado. Por isso, se vocês observarem, né, aqui eu estou falando é vital, mas eu estou colocando it antes. Na ausência de sujeito na língua portuguesa, por ser sujeito oculto ou inexistente ou indeterminado, e na hipótese do verbo estar no presente, nós temos que colocar o it antes do verbo. Então, it is, it's, significa é ou está. Quem já estudou o verbo to be na escola já ouviu falar que o verbo to be é o verbo ser ou estar. Quem já está estudando comigo já há algum tempo já conhece o verbo to be de cor e salteado. Quem é aluno novo, que está começando agora, né, já fique sabendo que em breve, no nosso retorno, nós vamos estudar um pouco sobre o verbo to be. Aliás, quem é aluno das turmas que começaram agora ou começaram no início desse ano, vocês, além do vídeo que vocês estão recebendo, vocês receberão um vídeo extra com aulas de gramática. Na verdade, esses vídeos já se encontram, inclusive, dentro do nosso site. Mas eu mandarei, na sequência, são 18 vídeos que eu mandarei para que vocês possam já ir se aclimatando com a matéria de gramática que nós veremos quando nós retornarmos. Daremos sequência e nós, com essa matéria, que eu mandarei 18 vídeos. Nesses 18 vídeos vocês já vão ver o que vocês já viram e já verão também o que veremos adiante depois quando nós retornarmos de maneira mais detalhada. Então, reparem, isso aqui significa é ou está. Quando nós estivermos estudando o verbo to be, nós saberemos qual a diferenciação. Nesta frase, logicamente, eu escolhi o verbo e pelo contexto você percebe que significa é. Agora, attention, atenção, ó, attention. Olha só, mais uma palavra que em português só tem um T, eu tive que dobrar antes de trocar o som por shan. Attention. Na nossa frase, eu coloquei to the hospital. Né? To the hospital significa vital levar o animal ao hospital ou para o hospital. Qual a razão de colocar isso? Quem já estudou um pouco de preposições comigo, sabe que existe mais de uma preposição para. A princípio, nós temos to, nós temos for. São duas preposições que se usa toda hora. O to, que é para, e o for, que é para também. E muitas pessoas têm dificuldade de saber aonde eu uso o to e aonde eu uso o for. Mais uma vez, lembrando para quem já viu essa matéria e já dando introdução a coisa que nós veremos mais adiante.
O to é aquele para que é sinônimo de a, ou seja, eu vou para o Rio, eu vou ao Rio. Eu vou para Petrópolis, eu vou a Petrópolis. Reparem, to quando é preposição, ele indica que é a preposição para, sinônimo de a. Porque existe uma preposição para que não é sinônimo de a. É um para que é usado na situação de fazer. Ou seja, é para brincar, é para escrever, e nesse caso a gente pode usar a preposição for. Então, no caso do para com uma utilidade, ele não vai ser sinônimo de a. Essa dica serve para todos os meus alunos que possam ter dúvida onde usa for e onde usa o to. O to, se na frase der para substituir o para por a, use to. Se na mesma frase que você estiver fazendo, se você for passar para o português e não der para traduzir o para da frase que você fez por a, então der para traduzir ou substituir, você deve optar pelo for a princípio. Então, eu tenho medo de dizer algumas coisas, porque em inglês sempre tem algumas exceções. Mas 99% das vezes, com certeza, você seguir esse padrão, você não errará. Então, o que significa o to? Pode significar a, pode significar para. E o que significa o the? Esse the depende da palavra que vem depois, a pronúncia pode ser the. Se o the vem antes de uma palavra com consoante, a pronúncia é the mesmo, the car. Mas se a pronúncia, se essa palavra vier antes de uma palavra que começa com vogal, aí a pronúncia passa a ser the. Em the airport, the car. Porém, como isso aqui não estamos colocando essa expressão numa frase, eu vou traduzir como to the. Como é que se pronuncia isso aqui? To, com a boca fechada. Né? Não é to, fazendo bico, nem é to. É to the. Bom, esse to pode significar a. E o the é o a, os, as da língua inglesa. A mesma palavra pode ser traduzida como o, a, os, as. Quando a gente junta um a preposição com um artigo, o artigo, a gente acaba tendo algumas combinações. Olha só, o to com o the, se o the for, vai virar ao. O to com a vai virar o nosso a craseado. O a craseado nada mais é do que a preposição a mais o artigo a. O aos, a mesma coisa. Esse dano pode ser os. Juntando a com os, vira aos. E se eu juntar esse to com the significando as, to the vira as. Onde vai ser ao, a, aos, as? Depende do que for escrito na sequência. Então, nós temos que aprender os nossos determinantes, que são aquelas palavras que, acompanhando outras, obrigam a tradução delas na nossa língua de uma maneira mais adequada. Se eu falo to the hospital, ora, é ao. Agora, to the house é a casa. To the house, a casa. Né? To the hospitals é aos hospitais. To the houses, as casas. Bom, repararam? Ao, a, aos, as. Na nossa língua, nós fazemos a contração, ou seja, juntamos a preposição e o artigo numa mesma palavra quando a preposição é a. Porém, a preposição pode ser traduzida também como para. Nós não temos contração da preposição para com o artigo que vem após ela. Por isso, né, to the, se eu traduzir como para, vai ficar para o, para a, para os ou para as. Então, isso a gente vê a todo instante, toda hora a gente vai ver o to the, e saiba que de fato tem pelo menos 8 traduções para esta única expressão da língua inglesa. Então, pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui. Amanhã nós teremos a nossa
Amanhã não. De fato, hoje, essa aula que vai estar sendo passada para vocês, hoje é sexta-feira. Eu devo avisar vocês que eu estou gravando essas aulas com 2 dias de antecedência. Então, hoje, de fato, não é sexta-feira, hoje é terça-feira. Então, terça, quarta, quinta, sexta, praticamente 3 dias de antecedência. No próximo sábado também eu pretendo fazer a gravação das aulas que teremos ao longo da semana. Então, não tenho condição de transmitir essas aulas ao vivo por uma questão de logística. A cada dia a gente melhora também a qualidade do que a gente está fazendo, né? Vocês devem ter reparado que algumas falhas que aconteceram no vídeo anterior já não devem ter acontecido hoje, como, por exemplo, ter ficado cortado um pouco a imagem. E a gente está tentando melhorar a cada dia, fazendo melhor para vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando e aproveitando essas aulas. Até a próxima.